Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre relacionamento abusivo. Eu quero contar para vocês o que aconteceu com uma pessoa que estava fazendo a mentoria comigo e vivia dentro de um relacionamento abusivo. E você que não me conhece, meu nome é Silvana Pires e esse canal é um canal de experiência e hoje eu vou contar uma experiência de uma pessoa que viveu todo o ciclo do relacionamento abusivo. Eu chamo da roda do terror. Então, se você quiser saber o que é isso, qual é esse ciclo, você fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu vou revelar para você uma coisa que talvez passe desapercebido e você acha que... Eu vou diretamente ao assunto, porque eu acho que esse vídeo vai se estender um pouquinho. Mas antes de você começar a assistir o vídeo, você que já me conhece, eu vou te pedir para você dar um like nesse vídeo e também compartilhar esse vídeo quando você terminar de escutar ele com pessoas que estão vivendo essa situação. E também quero pedir para você que não é inscrito no meu canal que se inscreva, porque hoje eu vou trazer um assunto que acontece muito e passa como sendo uma coisa normal. Gente, o que é um relacionamento abusivo? Quando você detecta que o teu relacionamento ele passou de um relacionamento bom para um relacionamento abusivo. Eu vou ensinar para você hoje, vou te contar como que é o passo a passo daquela pessoa que ela é controladora e ela faz exatamente isso dentro do relacionamento. Primeira coisa, as pessoas pensam assim que quando elas... a maioria, só quem já viveu é que sabe que não. Elas pensam que o relacionamento abusivo, você escolhe a pessoa e já sabia o que a pessoa era. E na verdade, não é isso que acontece. O relacionamento abusivo, ele tem um ciclo. Ele tem um começo, meio e fim. E no fim ele retorna para o começo. Então eu vou contar para vocês agora qual é essa roda do terror que eu chamo, certo? Para que você possa identificar se isso está acontecendo na sua vida. Porque dentro dos relacionamentos, é lógico que a gente tem divergências, é lógico que a gente, nem sempre o casal está de acordo, é lógico que de vez em quando tem brigas, é lógico que de vez em quando tem uma pitadinha de ciúmes, mas nada que possa colocar em risco, né, a tua liberdade, né, e colocar em risco também a sua saúde mental. Então vamos lá, o ciclo da roda do terror. Primeiramente, a pessoa que é o abusador, aquele que vai fazer o controle do relacionamento, ele tem na mente dele que ele precisa paralisar a sua presa. Então, quando ele conhece uma mulher, eu vou falar hoje mais diretamente para as mulheres, porque eu sou mulher, mas eu sei que existe a mesma roda do terror na vida de alguns homens. Então, veja bem. O parceiro, o homem, ele olha para a mulher e ele faz com que essa mulher, no começo do relacionamento, esse é o primeiro passo, se sinta a pessoa mais maravilhosa deste mundo. Ele diz coisas para você que nunca ninguém disse. Ele faz com que você se sinta a mais bonita, se sinta a mais desejada, a mais top. E isso acaba fazendo com que você baixe todas as suas guardas e diga assim: encontrei o homem da minha vida. Então, nesse processo, é o processo de paixão que eu chamo, que é o momento em que o casal ele se apaixona. E é uma coisa tão maravilhosa, é uma coisa tão perfeita. Alguns levam flores, outros levam bombons, outros fazem tudo isso, levam para passear. E você passa a ser a mais linda, o corpo mais escultural, a pessoa... Até se você é gordinha, a pessoa fala assim, eu gosto de mulher gordinha. Se você é baixa, ele fala que eu gosto de mulher baixinha. Se você é alta e magra, eu gosto de mulher alta e magra. Então ele gosta de tudo em você, ele gosta da sua voz, ele gosta do seu cheiro, ele gosta de todos os mimos que você faz para ele. Tudo é perfeito e você é maravilhosa. Nesse ponto você já começa a ficar sob o domínio dessa pessoa. Porque aí nunca ninguém disse aquelas coisas para você, nunca nenhum homem na face da terra fez você se sentir daquela forma, tão mulher e tão realizada. E aí vem o processo da paixão, né? E aí vocês se apaixonam e fica a coisa mais linda, parece um conto de fadas. Mas aí começam os sinais.
E é incrível que a pessoa, quando ela está apaixonada, eu tinha um amigo que ele falava assim, que o amor é cego, surdo, mudo e manco de uma perna. Ele falava assim, e eu vou corrigir, a paixão é cega, surda, muda e manca de uma perna. Então olha só, o que acontece? Essa pessoa, ela já está paralisada dentro daquele relacionamento. E aí começa os ciúmes, segundo passo. É o segundo sinal, segundo passo. Os ciúmes. A princípio é um ciúmes bobo. Aí você volta para casa e você sabe que você não fez nada e não tinha a intenção de fazer com que a pessoa se sentisse enciumada. Porém, uma palavra que você disse em algum lugar, ou um gesto, ou que você conversou com alguém, ou que você estava dando risada com a sua amiga, ou porque você estava se divertindo numa festa de família, isso causou um ciúmes no teu parceiro. E ele chega em casa e aí ele começa a agressão verbal. Dizer para você que você não presta, que você não vale nada. E ele começa a colocar situações que para você era algo tão comum, tão corriqueiro que você estava fazendo, que você nem percebe que aquilo está incomodando a pessoa. Você é você mesmo em algum lugar, aquilo que era apaixonante nele agora começou a ser um defeito. E ele começa a dizer para você que você não vale nada, que você é uma pessoa imprestável e que ele não está gostando daquele relacionamento, já começa a falar que vai embora. E aí começa o desespero na vida dessa pessoa. Nesse segundo passo, é uma pressão psicológica por causa de ciúmes, é uma coisa louca. A pessoa não pode nem olhar para o lado, que se olhar para o lado, o outro já pensa que aquilo está errado. Então daí vem o terceiro passo, né? Depois dessa crise de ciúmes, às vezes a crise de ciúmes depende da resistência da mulher, demora alguns meses e aí vem o isolamento social. O que é o isolamento social? Aí a sua amiga, sua melhor amiga já não presta para ser sua melhor amiga, porque ela vai te dar algum conselho, vai se meter no seu casamento, vai falar alguma coisa, e se você comentar alguma coisa com essa amiga, vira uma tragédia dentro de casa. Então começa pelas amizades e aí você começa a se afastar dos seus amigos, já não responde mais mensagens, já começa a achar que é melhor ficar com o parceiro e viver o teu relacionamento, que normalmente nesses relacionamentos o sexo é maravilhoso, e aí você já acha que você precisa ficar com essa pessoa, então você já começa a descartar os seus amigos, primeiro os mais longe, depois os melhores amigos vão saindo, e por último a família, aí você já não pode mais participar do ciclo familiar, porque essa pessoa te deu uma ordem que não é para você falar do seu relacionamento com ela. E aí começa uma situação de isolamento social e familiar. No momento que você aí você continua vivendo aquela paixão, continua vivendo aqueles ciúmes e continua vivendo com aquela pessoa e vai causando isso uma dependência, porque você está sozinha, agora você não tem ninguém mais para desabafar, você não pode falar mais sobre a vida que você está levando. E aquele ciúme começa a aumentar e qualquer coisa é motivo de briga dentro de casa e aí começa um outro ciclo dessa roda do terror, né? Que é a agressão psicológica. Nesse momento, quando você entra nesse processo de agressão psicológica, é o momento em que acontece dentro de casa abusos de todas as formas. Vamos falar primeiramente da forma de falar. Nesse ponto, você é burra, você é idiota, você não sabe fazer porcaria nenhuma, ele vai dizer que você não sabe cozinhar, que você não sabe cuidar da sua casa, que você não sabe cuidar dos seus filhos, que você é uma incompetente. Se você estiver dependendo dele financeiramente, que aí vem a dependência, né, financeira, porque por conta dos ciúmes ele já te tirou do teu trabalho, já fez você ficar em casa. E aí ele fala que você não é uma boa mãe, que você não sabe fazer as coisas. E é incrível que quando chega nesse momento, eu vou falar de frequência vibracional agora. Nesse momento, o medo ele traz dois sentidos. O medo ele faz com que a pessoa tenha medo de perder aquele agressor psicológico e também tem o medo de ficar com ele. E aí você começa a entrar num atrito do medo. E aí depois vem a culpa, porque ele começa a dizer para você assim: você se transformou, cadê a mulher que eu conhecia? Você se transformou numa coisa. Agora você vive chorando, vive em depressão. Eu não quero mais ficar com essa mulher depressiva. Você não era assim. Você é uma pessoa dependente. Por que você não faz alguma coisa para melhorar? Porque eu não aguento mais ficar dentro desse relacionamento. E isso começa a trazer para você uma sugestão de culpa.
E aí você começa a pensar assim, meu Deus, a culpa é minha, eu que estou fazendo tudo errado, eu que estou fazendo de uma forma que esse homem não é mais feliz comigo, então eu vou me sujeitar às vontades dele, a tudo que ele quer. E é nesse momento que ele vai te capturar. No momento em que você entende que você é culpada de todo aquele relacionamento, e aí essa culpa vai para um medo de perder aquele relacionamento, e aí você fica cada vez mais dependente afetiva desse homem. Esse homem sai para a rua, vai trabalhar, e vai pro boteco, e vai beber, e fica com outras mulheres, e volta para casa, te agride verbalmente ou até fisicamente, e depois fala que ele só faz isso porque você é uma chata, porque você é uma idiota, porque você é uma burra, porque você não sabe ser mulher. Começa a dizer que nem na cama você presta, porque, claro, você está magoada, você não vai fazer tudo o que ele quer. E é nesse momento que ele toma total controle da vida dessa vítima, dessa mulher. Eu estou falando das mulheres, mas existe isso ao contrário, tá? As mulheres fazendo isso para os homens. E nessa dependência afetiva que o homem consegue instalar nessa mulher, vem todo tipo de agressão. Porque ela está ali totalmente dependente, ela depende financeiramente, ela depende socialmente, porque agora ela não tem nem com quem sair mais. Se ele não chamar ela para sair, ela vai ficar em casa. Então ela está com essas duas dependências, ela está com uma dependência afetiva, porque ela não tem mais nenhum amigo que possa lhe socorrer. Os pais já falaram milhares de coisas, os familiares falaram milhares de coisas, e é o momento que começa a agressão. E aí vem a agressão física. Primeiro é só com um empurrãozinho, depois do empurrãozinho é só um tapinha, depois puxa o cabelo. E aí o que ele faz no outro dia? Ele vem todo maravilhoso como era no começo, te pede perdão, te pede desculpa, e você pensa, opa, agora vai voltar o que era antes. O que eu me apaixonei por esse homem foi esse lado lindo, maravilhoso que ele está demonstrando. Voltou, o meu amor voltou. E aí você começa um processo de apaixonamento de novo. E aí, dali uns dias, por motivos que você nem sabe por quê, de repente você olha e fala, mas por que começou essa briga? E quando você vê, já deu uma briga dentro de casa, e muitas vezes com as crianças vendo, com os filhos vendo dentro de casa, e você não consegue sair daquela situação, porque é briga, aí a pessoa começa a guardar mágoa, começa a ter rancor, já está vibrando na culpa, na vergonha, na tristeza, no medo, todas essas vibrações já estão dentro daquela pessoa, e ela começa a se encolher como ser humano, e aí ela apanha quieta, ela recebe agressões verbais quieta, ela muitas vezes é estuprada dentro de casa, muitas vezes ela é humilhada até no máximo, de o homem fazer a mulher rastejar, fazer a mulher beijar o pé dele, fazer a mulher implorar pelo amor dele, e aí esse homem junta as malas dele, vai embora, e você fica, pelo amor de Deus, volta que eu te amo, você é o homem da minha vida, porque lá no começo, ele fez você conhecer o homem da sua vida. E aí você quer aquilo de volta. E aí esse homem muitas vezes te bate, te deixa em casa e volta dali uma semana com a cara mais de pau. E você, porque está naquela dependência que nem droga, você acaba aceitando esse homem de volta. E uma coisa é incrível, que esse homem vem, pede desculpa, pede perdão, fala que nunca mais vai fazer, que se arrependeu amargamente de todos aqueles maus tratos que ele estava fazendo, e que agora vai ser tudo diferente. E aí você traz esse homem para dentro da vida. E aí começa a roda de novo. Primeiro ele vai fazer você se apaixonar ardentemente. Depois ele começa com os acessos de ciúmes, devagar, depois faz a mesma coisa. Depois ele faz o isolamento novamente, que nesse ponto já não tem nem amigos mais. Mas aí ele vai fazendo esse ciclo total, depois a dependência afetiva, depois a agressão verbal, depois a agressão física, e aí por último a desculpa, e assim passou mais 1 ano, 2 na sua vida, dentro daquele relacionamento abusivo que você não consegue sair. Gente, é isso que acontece. Alguns meses atrás, uma pessoa me procurou, o nome dela é Maria. A Maria me procurou me contando que ela apanhava do marido, e isso ela já estava junto com ele mais de 15 anos. E ela começou a me contar o relacionamento dela, como foi, e eu detectei que era um relacionamento abusivo. Mas o mais incrível dessa situação toda, que é um estado psicológico
que a pessoa ela fica como se ela estivesse num transe, como se, por conta da paixão, ela fica como se ela estivesse num transe emocional, que a qualquer momento aquele homem que foi o agressor, aquele homem que fez a pessoa se sentir lá no fundo do poço, ele vai mudar. E uma coisa muito engraçada, não é nem engraçada, é uma coisa ridícula que acontece, que principalmente quem está dentro do sistema religioso, quando isso acontece, a pessoa vai e leva essa situação para o pastor. E quando chega lá no seu líder espiritual, o que ele fala? Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola derruba. E aí você vai para casa achando que a culpa é sua. De novo a culpa é sua e você não acha o caminho. Isso aconteceu com a Maria. Ela também era do sistema religioso. O marido brigava com ela por qualquer motivo, dependência afetiva, financeira, tudo isso que eu falei se passou na vida da Maria. E ela chegou a um ponto de desespero total, de não querer nem ir na igreja mais, porque na igreja aquele homem era maravilhoso, sabe? O brother, aquele que é o cara que está em todas, aquele que canta na igreja, é aquele que limpa tudo, é aquele que está em todas as campanhas, é aquele que prega, é aquele que faz toda a diferença dentro da igreja. E aí quando você vem e conta alguma coisa para o pastor ou para o líder seu, o que o líder fala? Não, você tem que ter paciência. E aí ele vai e pergunta para a pessoa diz, não, você é louca, ela bateu o braço lá no céu, agora está dizendo que eu bati nela. E infelizmente as pessoas acreditam. E aí você começa a esconder os roxos, começa a esconder os problemas, e era isso que a Maria fazia. Ela escondia, andava com blusa de manga mesmo no calor, para não mostrar as marcas que tinha nos braços, as marcas que tinha nas pernas. E esse homem puxava o cabelo dela e fazia coisas desse tipo com ela. E muitas vezes até estuprou ela dentro de casa. E isso passava assim de uma forma que ninguém percebia, porque daí os amigos não acreditam, porque ele é muito legal, porque quando você está do lado dessa pessoa em público, você é obrigada a estar mostrando os dentes, obrigada a fingir que está tudo bem. E aí você, se fizer alguma queixa dentro da igreja, você apanha mais em casa. Se você fizer uma queixa para o pai e para a mãe, você vai apanhar por conta disso. E essa é uma roda do terror. E a Maria, ela me chamou e falou assim, Sil, eu quero fazer a mentoria porque eu preciso me entender primeiro, para depois, eu preciso me encontrar, porque ela já não sabia mais quem ela era. Já estava vivendo aquela situação há muitos anos. E aí ela me procurou e ela falou para mim assim, eu preciso me encontrar, saber quem eu sou para eu dar um passo na minha vida, eu estou perdida. E aí nós começamos um processo, né, de limpeza dentro desse coração e na verdade não é fácil, né? Ela ficou na mentoria comigo ficou 2 meses comigo na mentoria e depois ela encerrou, deu o tempo dela e essa semana ela me mandou um áudio me contando o que aconteceu. Que ela teve coragem sim de ir na delegacia, denunciar esse homem, ela teve coragem de voltar a trabalhar, ela teve coragem de cuidar dos filhos dela sozinha e como que ela fez isso. E a melhor parte de tudo que eu ouvi nesse áudio é que ela estava muito feliz, se sentindo liberta, sabendo que ela era uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher vaidosa, uma mulher linda e que ela tinha muitas oportunidades para frente e que aquele não era o único relacionamento da vida dela. E o mais interessante, né, dessa situação toda, por que eu chamo da roda do terror? Porque quando o homem vai embora, esse agressor, ele vai embora e a pessoa se sente sozinha, ela começa a sentir falta tanto da agressão, quanto do movimento do casamento, quanto daquela paixão desesperadora que ele manifesta nela, que ele faz sair de dentro dela. Porque é assim que eles agem, é assim que acontece. E a Maria está vivendo isso há 15 anos. 2 filhos lindos e vivendo isso há 15 anos. E depois que ela passou pela mentoria, ela conseguiu descobrir quem ela era, ela começou a se amar mais, se valorizar, saiu desse processo de medo, culpa, vergonha que ela estava vivendo, saiu dessa dependência emotiva que ela estava e ganhou daí um outro sentimento que é de coragem, né? E conseguiu subir a vibração dela de uma forma que hoje está trabalhando com os filhos bem tranquila, não quer saber mais desse cara e foram 15 anos de total abuso psicológico, físico, financeiro, tudo que você pode imaginar esse homem fez para essa mulher. E infelizmente ela demorou muito para tomar uma decisão. E hoje eu quis trazer isso para você porque muitas vezes
as coisas que a gente vive hoje, elas são atraídas na nossa vida por conta de algum processo psicológico que você tem lá na infância, que foi o caso da Maria. A Maria viveu num lar onde o pai era um mulherengo, o pai fazia a mesma coisa. Ele saía de casa, voltava no outro dia de manhã só para tomar banho, vestia a roupa de serviço, ia para o trabalho, voltava de vez em quando para casa para trazer as coisas para comer. A mãe brigava, ela ficou assistindo tudo aquilo. E por muitos anos o pai fez isso e ela registrou dentro da mente dela que aquilo era relacionamento afetivo. E quando ela foi escolher um marido, ela escolheu um marido igual. E aí viveu a mesma coisa por 15 anos da vida dela. Gente, 15 anos não é 15 dias. E eu sei que tem mulheres me assistindo aqui que faz 20, 30 anos que vivem nesse relacionamento abusivo. E quanto mais tempo a pessoa fica, mais aprisionada ela fica dentro daquele relacionamento. Porque ela chega ao ponto de achar que nunca mais ela vai encontrar alguém que a ame e que goste dela do jeito que esse camarada gosta, só que esse é o agressor. Então a pessoa ela vai se acostumando e ela acaba se apaixonando até pelaquela situação que ela está vivendo. Então, queridos, esse vídeo foi para mim assim muito lindo poder falar sobre isso, porque eu percebi que não é só a Maria que vive essa situação, muitas mulheres vivem essa situação. E o fato dela ter conseguido conquistar essa liberdade e estar feliz. Então é uma história que eu fiz questão de vir contar para você. Primeiro porque há a solução, né? Você pode mudar a sua vibração, você pode mudar o seu psicológico, você pode ter coragem de sair dessa situação. E segundo porque é mais uma vitória da mentoria. Mais uma vez que eu me sinto feliz, porque consegui trazer a pessoa de uma situação total de medo e culpa para uma coragem e uma determinação de mudar a sua própria vida. Eu vou deixar aqui nesse vídeo o meu WhatsApp. Fale comigo, se você está precisando de ajuda para sair dessa situação que você está vivendo agora, fale comigo, vamos fazer uma mentoria, vamos passar 2, 3 meses junto para que você possa aprender como mudar o seu pensamento, aprender como você se autoafirmar, aprender que você precisa de alguém que seja realmente uma pessoa benigna, uma pessoa amorosa, porque é isso que nós queremos e não uma violência nas nossas vidas. Então, venha, clique aí nesse link que vai estar aí embaixo, no telefone que está aparecendo aqui, fale comigo, vamos começar um tratamento com você, vamos sair dessa situação, porque isso não é bom para você, não é bom para os teus filhos e não é bom para ninguém, até para os teus amigos que vê essa situação, teus amigos sofrem. Então tome uma decisão, faça um ato de coragem hoje e queira mudar essa situação da sua vida, ok? Talvez você seja uma Maria que esteja do outro lado me ouvindo, mas isso tem solução, isso tem saída, você não precisa viver essa situação, isso tem saída, você consegue mudar isso, ok, minhas queridas? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você não entendeu esse vídeo, volta de novo, descobre esse processo e vê se você não está dentro dessa roda do terror, que é assim que eu chamo. Eu sei que ninguém mais chama assim, mas para mim isso é aterrorizante uma pessoa viver assim. Então para mim isso é um ciclo de terror na vida de um ser humano, seja homem ou seja mulher, ok? E até para as crianças, né? Ok, então um grande beijo para você e te aguardo o teu contato comigo. Beijo!